salve meu povo do sétimo ano do Mahatma Gandhi, aqui seu professor de Geografia, Herbert, e nós vamos começar agora mais uma aula de Geografia para o sétimo ano. Pessoal, se liga só, a gente já falou sobre colonização do Brasil, falamos sobre formação do território brasileiro e hoje eu estou trazendo para vocês um pouquinho sobre populações tradicionais do Brasil. Gente, bora relembrar um pouquinho desse assunto, tá certo? A gente viu que o nosso país, quando ele começou o processo de colonização aqui, quando Portugal começou a colonizar o Brasil, outros povos foram trazidos para aqui, para o nosso território. Mas nós vimos também que já existiam pessoas vivendo aqui no Brasil. Quem eram? Os indígenas. E depois a gente viu que Portugal foi trazendo outras pessoas para cá, povos da África também. Mais tarde vimos que outros povos também vieram num processo de migração para o território brasileiro. Então a população brasileira ela é formada por vários povos diferentes, né, gente? Nós vimos isso em nossas aulas. Mas hoje eu quero que a gente pense um pouco apenas nesse processo da formação da população brasileira nos povos tradicionais. Quem são os povos tradicionais? São aqueles povos que vieram para o Brasil, foram se misturando, mas que foram também preservando suas características culturais, características essas que foram adquiridas no contato com o meio ambiente, nas suas tradições, danças, músicas, na sua cultura, tá? E eles foram passando isso do pai para filhos e isso através de gerações. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Para a gente começar dentro desses povos tradicionais aqui do Brasil, é muito importante que a gente comece falando dos indígenas, tá, gente? Nós vimos que quando Portugal chegou aqui nas terras que viriam a ser o Brasil, as terras não estavam desocupadas. Não é que não existia ninguém no Brasil. Nós vimos que os povos indígenas já estavam aqui. Percebemos também que cerca de 4 milhões de indígenas já habitavam as terras que viriam a ser o Brasil. E que nesse processo, tá, de interação com o povo europeu, nós estudamos que os europeus também tentaram escravizar os indígenas. Mas antes de escravizar, eles faziam o quê? Trocavam objetos pelos trabalhos dos indígenas naquilo que nós, como estudamos, vimos que ficou conhecido por escambo, a troca de objetos pelo trabalho dos indígenas. Quando os indígenas não se interessaram mais em trabalhar em troca de pequenos objetos que eles perceberam que não valiam muito e também porque eles estavam perdendo as suas terras para o invasor europeu, o que é que o europeu tentou fazer? Ele tentou escravizar os indígenas e os indígenas lutaram contra esse processo de escravização. A gente viu também, pessoal, que os indígenas eles não estavam com seu organismo preparado para enfrentar aquelas doenças que foram também trazidas pelos povos europeus. Então, os indígenas também eles foram se contaminando com essa doença e vários povos foram sendo exterminados por conta de doenças. E foi isso que a gente viu. Os indígenas, gente, eles ocupavam há vários séculos as terras que viriam a ser o Brasil. Até hoje existem tribos, nas imagens que vocês estão vendo aí, que ainda mantêm, eles lutam para manter a sua cultura, a sua identidade. Mas reparem uma coisa, tá? Em vários locais do território brasileiro, as terras indígenas elas continuam sendo invadidas. Na Amazônia, por exemplo, apesar de na televisão a gente ver falando só na parte da floresta, que é imensa, existem terras indígenas sendo invadidas por conta de madeireiras que querem derrubar as árvores. Há também terras indígenas sendo invadidas por conta de garimpeiros que querem ir lá, porque na terra pode ser muito rica em ouro, em outros metais. E os indígenas, eles continuam essa luta para preservar as reservas indígenas que existem hoje. Também existe a luta pela demarcação de terras indígenas, ou seja, é quando o governo vai lá e diz, não, olha, nessa terra aqui não se pode mexer, essa terra aqui ela vai pertencer aos índios, tá? Então, os indígenas, eles são um povo tradicional aqui do nosso território e eles vêm lutando aí para manter a sua identidade e os seus direitos, tá bom? Outro povo muito importante da gente falar
que é um povo também tradicional aqui das terras brasileiras, são os quilombolas, gente, tá? Mas vamos lembrar um pouquinho do processo de formação do povo quilombola? Gente, a gente viu que os indígenas eles se recusaram a ser escravizados pelos povos europeus. A solução que os europeus encontraram para cultivar a cana-de-açúcar e outros produtos que trariam bastante lucro para eles foi trazer povos da África para serem escravizados aqui no Brasil. Os quilombolas, eles serão, por isso que o nome, quilombola, ou seja, serão pessoas que estão ali, descendentes, não de escravos, mas de pessoas que foram escravizadas. Mas há um detalhe importante aqui, os quilombolas, eles ali permaneceram em áreas dos antigos quilombos. Vamos lembrar um pouquinho do que foram os antigos quilombos? Os quilombos eram as áreas para onde a população negra que havia sido escravizada, ela fugia da escravidão. Da escravidão aonde? Da escravidão nas fazendas, tá bom? Nos engenhos de açúcar. Então essa população negra, ela fugia para essa área de quilombo, tá? Para ali poder viver em liberdade. Esses quilombos que não foram destruídos, alguns até chegaram a ser destruídos, mas a sua população ali que conseguiu permanecer lá, hoje formou a população quilombola, que é uma população que vai ter vem lutando, né, para manter a sua cultura, o seu linguajar, as suas músicas, as suas danças, tá bom? Então os quilombolas, eles também são uma população tradicional brasileira que vem lutando cada dia mais também para permanecer aí com as suas terras, com os seus costumes. Aí eu tenho uma foto para vocês terem uma ideia de uma área quilombola em Sergipe, aqui em Alagoas, vamos lembrar, tá? Foi o estado onde eram as terras, onde surgiu o Quilombo dos Palmares, o maior quilombo da América, tá bom? O maior quilombo do mundo, na verdade, né? Uma área onde os negros fugiam, tá? A população negra fugia para viver em liberdade e fugir, né? Para fugir da escravidão, que foi coisa mal, uma coisa que tratava as pessoas como um objeto, isso, né? Explorando o trabalho delas sem pagamento, tratando de forma desumana, e eles fugiam, tá, para o quilombo para viver em liberdade e lutar pela sua liberdade, né? Continuando aqui, pessoal, outra população tradicional que nós temos aqui no Brasil é a população caiçara. Uma coisa interessante sobre a população caiçara, ela vive na área litorânea, tá certo? Como ela vive na área litorânea, ela é muito ligada mesmo à questão da pesca. Então eles são bem ligados à questão da pesca tradicional. A população caiçara também que vive do extrativismo, tá? São poucos, mas alguns também vivem do extrativismo. Quando a gente fala de população caiçara, aquelas pessoas que, por exemplo, entram nos manguezais, que vão pegar lá caranguejos, tá bom? Eles são também componentes dessa população que nós chamamos de caiçara. Eu tenho uma foto aqui para vocês, onde vocês vão ver os caiçaras, né, na pesca artesanal, e também são eles, olha, isso aqui faz parte da cultura caiçara. A montagem dessas armadilhas de peixe que a gente encontra também no litoral, aqui de Alagoas também, para pegar os peixes. Eles armam esse tipo de armadilha aí, que é para o peixe entrar, ele fica preso lá dentro, depois a pessoa vai no outro dia de barco lá, consegue fazer o recolhimento dos peixes que ficaram presos aí. Tá ok, gente? Outro povo tradicional aqui do nosso país são os ribeirinhos. Eu coloquei essa foto aí que eu achei muito bacana, que ela é uma foto dos ribeirinhos lá da Amazônia, tá, pessoal? Veja só como são as casas deles, né? É bem vizinho mesmo aos rios, ou seja, eles moram às margens dos rios. E às vezes eles colocam aí essa casa bem mais alta, né? Em umas estruturas de madeira, que é para quando a maré subir, para quando a água subir, tá? Quando essa água ela sobe dos rios, aí ela não vai chegar até a casa deles, né? Então eles vivem assim, são ribeirinhos, que eles vivem à margem mesmo do rio. Essa turma, tá? Os ribeirinhos são povos que vivem principalmente da pesca. Então eles estão sempre ali, a cultura dele é uma da pesca. Agora uma coisa muito legal neles é que eles não causam impacto no meio ambiente em que eles estão inseridos. Como eles vivem desse meio ambiente,
eles lutam pela preservação desse ambiente que eles vivem. Ou seja, eles pescam, eles sabem a época de pescar, eles também sabem a época que os animais vão estar ali se reproduzindo. Então eles têm todo um cuidado com essa questão ambiental, tá bom, pessoal? Eu tenho mais uma foto aqui para vocês. Ela continua de cima, ela é da região norte do Brasil, mas os ribeirinhos eles não vivem apenas lá na Amazônia, tá, gente? Nós também temos populações ribeirinhas aqui no Nordeste, que são os ribeirinhos, por exemplo, que vivem às margens do Rio São Francisco, tá? Eles também são ribeirinhos, eles também vivem ali da pesca nos rios, tá? Então temos os ribeirinhos da região norte do Brasil, mas também temos os ribeirinhos da região aqui nordeste, que são dos grandes rios brasileiros. Nós vamos ter populações ribeirinhas. Outro povo bem importante que é tradicional aqui no nosso país, fazem parte dos povos tradicionais, são os povos da floresta. Eu coloquei uma foto aí de um seringueiro, tá? Quem é o seringueiro? É a pessoa que lá na floresta amazônica, ele vai viver de tirar o látex da seringueira, que é essa árvore que vocês estão vendo aí. Ele vai fazer esses riscos nos troncos dessa árvore, que é para conseguir tirar um leite que vai sair dela, gente, tá bom? Uma espécie de um leite. Aí vai sair esse que vai ser utilizado para fazer a borracha. Isso mesmo, vai ser utilizado para fazer a borracha. Uma coisa legal nos povos da floresta é que como eles vivem da floresta, ela é muito importante para a sobrevivência dele. Então, uma das coisas que eles vão lutar muito é pela preservação da floresta, já que é o ganha-pão deles, é a forma que ele tem para sobreviver, tá? Então, uma das coisas que eles vão fazer sempre é lutar pela preservação do meio ambiente. Então, eles vão exercer atividades econômicas nesses lugares onde não vão prejudicar o meio ambiente, tá bom? Aqui eu coloquei uma outra foto para vocês verem, que é o da colheita da castanha do Pará, pessoal. Olha só que interessante. Vejam só que ela tá ali, ó. O pessoal está cortando uma espécie de coco e é desse coco que ele vai tirar a castanha do Pará, que é tão importante na economia lá da região norte do Brasil. Uma coisa importante aí nos povos da floresta, tá? É que eles vivem dessa economia, ou seja, da colheita. O açaí que a gente gosta tanto, eu gosto, eu amo demais. Viu? O açaí que a gente gosta tanto, ele também faz parte dessa cultura aí dos povos da floresta, tá, pessoal? As pessoas vão lá, sobem lá na palmeira de açaí, tiram lá um cacho, lá depois vai tirar o açaí para depois fazer aquele, né? Aquela delícia que a gente gosta tanto, mas ali também é fruto de um trabalho dos povos da floresta. Como eu estava falando para vocês, muito interessante o que eles realizam, porque eles sempre lutam pela preservação do meio ambiente que eles vivem. Então são atividades que não vai querer prejudicar a natureza. Então esses povos eles lutam, né, pela manutenção do meio ambiente. Por isso que é tão importante essa cultura deles aí, tá? E a gente também manter esse apoio a eles, tá, gente? Pessoal, a nossa aula chegou até aqui. Fico agradecido, estou muito feliz porque estou vendo que vocês estão estudando, estou feliz mesmo porque vocês estão respondendo as atividades, estão respondendo bem demais, tá uma maravilha, tá ok, gente? Qualquer coisa, podem lá falar comigo pelas redes sociais, estou para tirar dúvida de vocês, mas estou muito feliz com tudo que estou vendo dos exercícios, estou vendo que muitos de vocês estão estudando mesmo, tá? Daqui a pouco essa situação, esse coronavírus vai passar, Deus é bom, daqui a pouco esse coronavírus vai embora e a gente vai voltar a ter as nossas aulas normais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio e eu sou professor de ciências. Nós iremos fazer uma revisão falando sobre a evolução da vida na Terra. Antes, eu vou falar um pouco sobre duas teorias, a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. A diferença só é a letrinha A, ok? O que significa a palavra abiogênese? A significa não, bio significa vida e gênese significa início. E a palavra biogênese é a mesma coisa, só não vai ter o A, então não vai ter o não. Então bio, vida, gênese, início. Traduzindo, seria o seguinte: abiogênese significa que a vida não veio de um outro ser vivo, veio de algo que não é vivo. E
biogênese é o contrário. Significa que o ser vivo ele surgiu de um ser pré-existente, ou seja, de um outro ser vivo. Bom, no início do século XIX, não havia evidências, científicas baseadas em observações. Existiam teorias que foram desmentidas, que foram derrubadas com experimentos científicos. Uma dessas teorias foi proposta pelo grande filósofo grego chamado Aristóteles, que viveu 2000 anos antes de Cristo. E a teoria da abiogênese para Aristóteles era o seguinte, que se você deixasse, por exemplo, uma roupa suja em um determinado local por um certo tempo, dali ia surgir baratas, ia surgir ratos. Então, essa teoria da abiogênese diz justamente isso, que espontaneamente, naquela roupa que não é viva, ia surgir ratos e baratas que são vivas. Lixo, por exemplo, você deixar o lixo em um determinado local por muito tempo, o que vai surgir dali? Vai surgir larvas. Então, é como se aquele lixo desse origem àquelas larvas. Ou seja, o lixo, que não é vivo, originou larvas que são vivas. Ou, por exemplo, um ser que morreu, sei lá, um cadáver, um cachorro que foi atropelado. Depois de um certo tempo, começa a aparecer um monte de larvinha no corpo daquele cachorro. Então, aquele ser que não é mais vivo, que morreu, estava gerando seres vivos. Bom, essa teoria ficou conhecida também como geração espontânea. Ok. Essa teoria ela foi contestada por um pesquisador italiano chamado de Francisco Redi. Francisco Redi não acreditava na teoria da biogênese e sugeriu a teoria da biogênese, ou seja, que todo ser vivo existe por causa de um outro ser vivo. E ele tinha que provar. E ele fez o experimento. O experimento se baseou mais ou menos em alguns potes. E nesses potes ele colocou carne, em alguns potes ele fechou e em outros potes ele deixou aberto. E ele ficou observando. Ele observava que naquele pote que estava aberto, houve a visita de várias espécies de moscas. Várias moscas pousaram ali, na carne. E no outro pote, as moscas não tiveram acesso à carne, porque estava tampado. Com o passar de dias, ele observou que naquele pote onde estava aberto, que as moscas visitaram, estava cheio de larvas. Depois de alguns dias, apareceu um monte de larvinhas. E com o passar do tempo, essas larvinhas foram criando asas, foram criando patas, e depois viraram uma mosca. Já no pote que estava fechado, não cresceu nada. Com esse simples experimento, a teoria da abiogênese começou a ser derrubada. Não foi esse experimento que derrubou ela. Ela ainda continuou sendo válida, Na época, muitos cientistas acreditavam na teoria da abiogênese e outros deixaram de acreditar e começaram a acreditar na teoria da biogênese. Mas ficou aquela coisa meio equilibrada, ficou empatado. A teoria de Redi não foi levada adiante. Oi, amados do 7º ano do Colégio Mahatma Gandhi. Eu sou a professora Célia, de arte, como vocês já sabem. E a nossa aula de hoje é sobre um artista muito conhecido, que ele é chamado de Jean-Baptiste Debré, conhecido mais como Debré, tá? Então, Debré, ele veio ao Brasil contratado por representação de poder, certo? Debré foi um dos integrantes de quem? Da missão artística francesa.
O que seria essa missão artística francesa? Ela foi encomendada pela corte portuguesa no Brasil, sob o governo do príncipe regente Dom João VI. Qual foi esse principal objetivo dessa missão artística francesa, certo? Foi dar início ao ensino de artes aonde? No Brasil. Fundando o quê? Uma academia imperial de quê? De belas artes, no ofício do Rio de Janeiro. Que depois se tornaria o quê? Uma academia imperial de belas artes, certo? Então, Debré, ele foi professor de pintura histórica. Ele utilizou o academicismo para representar quem? Os indígenas e as pessoas negras escravizadas. É comum vermos pessoas negras e indígenas com traços brancos em seus trabalhos. Ele colocava muito esse tipo de pessoa no seu trabalho, nas suas telas, certo? O foco no cotidiano, sofrimento das pessoas escravizadas, certo? O diálogo, em certa medida, com quem? Era junto com quem? Com o neoclassicismo, certo? Que valorizava o quê? Os ideais da liberdade. Então, em suas telas, ele valorizava muito esse ideal de liberdade, o que a tela dele queria passar para as outras pessoas. Seu trabalho resultou na obra Viagem Pitoresca, onde? História do Brasil, certo? Então, não foi uma aceitação tanto assim na Europa, quanto no Brasil, já que apresentava uma visão mais crítica e menos exótica da população que vivia ali. Você sabe que a crítica era o quê? O negro sendo retratado escravizado. Mas, em geral, as pessoas negras e indígenas na obra de Debré, ela não apresentou sinais de revolta. Ela não apresentava em suas telas nenhum sinal de revolta, certo? Ela era resistente ao enfrentamento. Elas não representavam, na maioria das vezes, expressões conformadas do que eles já estavam passando ou melancólicas, certo? Pronto. Então, a gente viu Jean-Baptiste Debré, um pintor, tá? Um artista da missão artística francesa, que foi colocado para quê? Para que retratasse algumas de suas obras e também era que ele oficializasse a Academia de Belas Artes no país, certo? Então, ele foi professor de pintura histórica e uma de suas obras mais citadas é a Viagem Pitoresca, a História do Brasil. Então, no seu caderno de desenho, eu queria, certo? Que você pesquisasse primeiro essa obra aqui, ó, Viagem Pitoresca, a História do Brasil, de Debré, certo? Depois você vai colocar no seu caderno como ela foi retratada, como foi esse tipo de arte, o que mostra esse tipo de arte, certo? E depois eu vou avaliar e ver os trabalhos de vocês. Termino agora com muita saudade de você. Que Jesus abençoe e beijo a cada um.